Uhum. A graça e a paz de Jesus, amém, queridos? Antes de eu iniciar essa palavra essa noite, eu queria perguntar algo aos irmãos. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Quem? Só você que é batizado, fica de pé. Só você que é batizado no Espírito Santo, fica de pé. Muito bem. Eu vou pedir algo para você que é batizado no Espírito Santo e eu quero que você se disponha a isso. Eu quero que você vire para trás e veja as pessoas que estão sentadas e procure pelo menos 2 dessas pessoas. Vá lá, dê um abraço e diga assim: hoje eu declaro o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida. Faça isso, faça isso, faça isso. Se você ficou sentado é porque você não é batizado. Então receba esse sopro do Espírito Santo sobre você. Querido, isso é uma coisa que o diabo não sabe fazer. Pensa quando ele fica enfesado no inferno, quando ele vê um crente abraçando o outro. E ainda declarando que o sopro do Espírito Santo de Deus vai vir sobre essa pessoa. Nós precisamos desse sopro de vida todos os dias. Aleluia! Que coisa boa! Diga assim: Espírito Santo, fica comigo, faz uma obra em mim, porque eu preciso da tua presença. Aleluia! A palavra de Deus diz, amados, que sem o Espírito Santo a gente não pode fazer nada. Sem o Espírito Santo a gente não pode viver. E todas as vezes que eu vejo alguém abraçando outra pessoa e declarando algo bendito da parte do Senhor, eu vejo uma ação do Espírito Santo. Porque só Ele é capaz de nos mover para isso. Só Ele é capaz. E nós estamos numa campanha. Nós temos um material que foi enviado do nosso pastor presidente. Essa campanha, ela é nacional. E eu estou falando dela porque todas as palavras ministradas durante esse mês de agosto, vêm de lá. Não é nenhuma palavra que eu e o pastor Randerson fizemos e estamos ministrando. A primeira delas foi com o pastor Nonato. Quem estava aqui domingo passado? Foi maravilha a palavra dele? Maravilha. Ele ministrou sobre renúncia. Eu não sei se você começou a orar e perguntar para o Senhor qual tipo de renúncia você deveria fazer e do que você poderia abrir mão para cumprir o objetivo da campanha que ele deixou muito claro na mensagem passada, que foi o desafio da renúncia. E hoje, ele também nos enviou uma palavra. Como ele mesmo diz, a palavra é dele, mas o Espírito Santo vai nos usar naquilo que talvez ele não tenha colocado na palavra dele, mas o Espírito Santo vai trazer. E eu, olhando para essa palavra que ele nos enviou, eu vou ministrar hoje a essa igreja sobre o desafio do convite. E quando eu olhei para essa palavra, quando a gente pensa no desafio do convite, que convite é esse, pastora? Deixa eu lembrar algo para você. Todos os líderes de célula receberam um material. Eu fiz uma reunião com os líderes em um dia de domingo aqui e entreguei esse material. Se você, líder, não recebeu esse material porque não estava presente, fale com a nossa promotora de missões, a Vitória, ela está ali atrás. E nós temos, por gentileza, me dá um cartãozinho desse, do desafio, que está embaixo aí da xícara, por favor. Junto com esse material que todos os líderes de célula receberam, tem também alguns cartões. E esses cartões que os líderes de célula receberam, é para que eles entreguem para cada liderado e coloquem aqui atrás o nome das pessoas que vão ser ganhas para Jesus nesse desafio. O nosso desafio, ele não é só financeiro para agosto, ele é também evangelístico, né? E claro que o financeiro também não deixa de ser, porque essa oferta
de todos os anos, é enviado para as nações da terra para suprir necessidades. Então, se você não faz parte de nenhuma célula e por isso não recebeu esse cartão, fale com qualquer um dos líderes de célula desse lugar. Porque se o líder não tiver, ele vai falar com a promotora de missões e você vai poder fazer esse desafio junto com a gente. Porque, na verdade, esse desafio é para todo crente da Igreja Nova Aliança em toda a terra. Diga assim, tô dentro. Diga mais forte, tô dentro. E por que eu estou mostrando esse cartão? Porque tem a ver com esse convite que eu vou ministrar hoje. E eu quero que você olhe para a sua Bíblia em Apocalipse 3, 20. Esse convite que, quando nós colocamos o nome de alguém aqui, a gente não só coloca o nome, a gente coloca o nome, mas vai convidar essa pessoa. Vai chamar essa pessoa para a célula, para o culto. E agora, com essa campanha de jejum e oração, por 18 dias você pode chamar todo dia pessoas para cá. Aqui vai ter cura, aqui vai ter palavra profética, aqui vai ter coisas extraordinárias acontecendo durante 18 dias nesse lugar. Amém? E o livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 5, 20, diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando eu olhei para esse texto e olhei para o convite que Jesus faz, era impossível não retratar em que contexto esse convite foi lançado. Porque a maioria de nós acha que esse convite foi lançado para alguém que não conhecia Jesus. E quando a gente vai pregar, a maioria das pessoas entende, compreende dessa forma, que a gente vai falar para alguém, a gente cita esse texto até. Olha, Deus está batendo na porta do teu coração, abre para o Senhor, aceita Jesus. Não é assim? Só que eu quero que você caminhe comigo sobre esse capítulo 3, se você tiver Bíblia aí, fique com ele aberto, porque você vai perceber que esse versículo, ele está encerrando uma alerta que Jesus estava fazendo para uma igreja. Sério, pastora, sério. Esse convite não foi para alguém que não tinha Jesus. Embora ele também sirva, embora ele também é perfeito para chamar alguém para Jesus. Mas esse convite foi feito para uma igreja, chamada Igreja de Laodiceia. Portanto, esse versículo que a gente acabou de ler, ele não aborda o status de um coração, de uma pessoa que nunca conheceu o Senhor. Mas ele é um chamado para uma igreja. Aqui, no caso, a igreja de Laodiceia, um chamado para se arrepender por ter se afastado do objetivo principal do evangelho. E sabe, todas as vezes que eu olho para essas igrejas, não só essa, mas todas elas, desse capítulo 3 de Apocalipse, eu gosto de lembrar que essa carta foi para mim. Diga assim, essa carta foi escrita para mim. Não tenha medo não, irmãos. Essa carta aí foi escrita para mim e para você. Essa carta de Apocalipse, o Senhor está repreendendo uma igreja, porque ela tinha perdido o amor por Ele, pela obra dele, e agora ele estava chamando a atenção dessa igreja para uma mudança de atitude. Então o Senhor está chamando a minha atenção, a sua atenção, para uma comunhão, para uma coisa extraordinária que essa igreja tinha, e agora ela não tinha mais. Olhe para o versículo 18 e 19, olha o que é que diz aí na sua Bíblia. Eu dou a você este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, portanto, seja diligente e arrependa-se.
Olha o que Jesus está dizendo para essa igreja, que se considerava rica. Era uma igreja que dizia, eu sou rica, eu sou próspera e eu não preciso de nada. Quantas pessoas têm vivido essa realidade dentro da igreja? Eu estou bem, está tudo certo, eu não preciso de nada. Aquelas pessoas daquela igreja, elas ignoravam a sua pobreza espiritual e elas se recusavam a receber aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo o que para aquela igreja? Vocês são miserável, infeliz, pobre, cego, nu. Era isso que Jesus estava dizendo para aquela igreja. E a igreja em Laodiceia, ela desfrutava de uma prosperidade extraordinária. Eu pesquisei um pouquinho a respeito do contexto dessa igreja, para mim poder trazer para você por que aquela igreja era tão autossuficiente. Por que talvez o problema daquela igreja fosse exatamente a autossuficiência. Porque chegou o dia que aquela igreja disse, eu não preciso buscar ninguém para Jesus. Eu não preciso mais pregar o evangelho. Eu não preciso mais buscar o perdido. Você lembra do dia que você aceitou Jesus? Eu lembro do meu dia. Eu aceitei Jesus em uma célula, na minha casa. Que eles chamam de missão no lar, na congregação que eu aceitei Jesus há 30 anos atrás. Quando aquele grupo pediu para fazer uma missão no lar na minha casa, eu logo deixei, não fui resistente, até porque eles me explicaram que não tinha nada a ver com esse negócio de aceitar Jesus. E pensa como eu não queria aceitar Jesus. Achava chato esse papo de crente, querer que a gente aceitasse Jesus, mas foi uma célula que nós conhecemos hoje, que foi capaz de me alcançar para Jesus. Por isso é tão importante, irmãos, a gente convidar uma pessoa para uma célula, a gente convidar uma pessoa para estar conosco. E eu me lembro como eu me preocupava em ganhar pessoas para Jesus. Com 15 dias de convertida, eu pegava uma caixa dessas, eu acho que era igual essa, né? Não entendo se essa daqui é assim não. E eu pegava um microfone e ia para a rua. Uma menina de 20 anos ia para a rua. Para quê? Acabei de revelar a minha idade. Para quê? Porque eu queria que as pessoas aceitassem Jesus. E o que era que eu sabia, gente, com 15 dias de convertida? Só a mensagem que aquele pastor tinha dito na minha casa. Ele falou sobre novas coisas. Ele disse que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Pronto, eu decorei esse texto, eu só pregava ele. Eu só mudava de esquina. Eu só mudava de rua. E eu pregava a mesma coisa. Você já pensou quantos textos você tem e você se nega a falar de alguém? A falar de Jesus para alguém? Você já pensou quanta comida você tem comido todo domingo, todos os dias no seu devocional? E você não tem coragem. E por que eu digo isso? Porque eu percebi que essa coragem em mim também estava saindo. Eu, inclusive, já falei com alguns aqui que agora a minha célula de quarta-feira vai ser feita na rua. Por quê? Porque eu preciso ir onde o perdido está. Já que nós estamos numa campanha para ganhar pessoas, eu preciso me movimentar e não esperar que elas atendam o meu convite, que elas venham na minha casa. Eu preciso cooperar. Então, esse mês de agosto, eu, Cleide Dias, vou movimentar a minha célula de um jeito diferente. Você tem toda a liberdade para isso. Por quê? Porque eu preciso alcançar alguém para Jesus. Eu preciso sair desse lugar que essa igreja entrou. E enquanto eu estava estudando essa palavra hoje, irmãos, eu quero dizer para você que eu estava pensando em mim. Não era em você, não. Era em mim. No que eu me tornei nesses anos em que eu conheci Jesus. Jesus chamou a atenção dessa igreja para se arrepender e viver diferente, porque essa igreja deixou de buscar o perdido. Essa igreja esqueceu do que está lá no livro de Lucas 5:23, que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E como eu e você temos se contentado com aqueles que já estão na casa. Como a gente tem ficado feliz com aqueles que já fazem parte do rebanho. Eu disse, Jesus, tem misericórdia de mim. E aqui Jesus fala no texto que eu li, eu estou à porta e bato. E essa batida, irmão, é uma batida de disciplina, de julgamento sobre uma igreja
que esqueceu da sua missão. Quando Jesus vier para uma igreja como essa, Laodiceia, o que ele vai encontrar? Será que essa igreja vai se recusar a ouvi-lo? Será que essa igreja estará pronta para receber o julgamento por aquilo que ela não fez? Ou será que ela vai se arrepender, abrir a porta para que o chamado de Deus se torne vivo dentro do coração dela? Meus irmãos, nós precisamos viver na expectativa da volta de Jesus. Eu lembro quando eu aceitei Jesus. Uma das primeiras falas do pastor que ministrou no meu coração foi: Jesus está voltando. Olha quantos anos faz e Jesus não voltou. Aí o diabo, no meio dos anos, ele vai apagando a chama do nosso coração, ele vai colocando entretenimento, ele vai colocando problemas, situações difíceis, muitos afazeres, sabe, muita dependência de coisas temporárias, para que a gente esqueça a importância da volta de Jesus. E a expectativa da volta de Jesus não é para gerar medo, como lá na minha época gerou. Sabe, bateu um medo, porque eu pensava que Jesus vinha logo e ele vinha com um machado na mão para matar todo mundo, inclusive eu. Era bem confrontador a maneira que as pessoas apresentavam o evangelho. Hoje a gente apresenta um evangelho tão light, né? Então, com cuidado, não é que o nosso evangelho não tenha validade, não tenha poder, não. Mas a gente encontrou estratégias, maneiras diferentes de levar alguém para o evangelho. A gente chama para um cafezinho, não é assim? A gente chama para comer um bolo, um cuscuz. A gente usa o que Jesus usou quando ele esteve aqui. A gente é didático. Mas quem aceitou Jesus há 30, 40 anos atrás sabe que não tinha essa didática toda não. Ou tu aceita Jesus ou tu vai para o inferno. E eu aceitei Jesus em um lugar que dizia assim: tá de calça, vai para o inferno. Se tiver de calça, vai para o inferno. Imagina aceitar um evangelho debaixo de uma correção dessa. E eu acreditei, irmão, que eu ia para o inferno. Por isso mudei tudo. E foi por isso que eu dei muito trabalho na vida cristã. Porque eu mudei por fora. A exigência era para mudar por fora, era para ser um sepulcro caiado, como Jesus chamou aqueles religiosos da época. Porque Jesus não está interessado numa mudança por fora, ele está interessado numa mudança por dentro. E hoje não está diferente. Por quê? Por causa das redes sociais, as pessoas querem mostrar que estão bem. Aí o que faz? Sepulcro caiado de novo. Vamos passar uma maquiagemzinha aqui, não importa, se a minha casa está uma desgraça, eu tenho que postar que está tudo bem. E isso não tem sido só nas redes sociais. Quem cuida de gente aqui, se eu lhe perguntar, você vai saber. Irmão Evanildo, quando você fala com o seu liderado e diz assim: como é que tá a bênção? Qual é a resposta que o senhor tem? Tô bem. E a gente que é líder sabe que não tá. Você pergunta para alguém que você sabe que está no meio de uma luta: minha filha, meu filho, como é que está hoje aí na sua casa? Às vezes não tem o que comer. Mas a pessoa diz: toma a bênção. Irmãos, e essa linguagem, ela é para ser dita mesmo, essa linguagem de profetizar. Mas para o seu líder não. O seu líder é o seu cuidador. Tenha coragem de abrir o coração, dizer: olha, minha vida está uma porcaria. Tá assim, tá assado, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Porque, irmão, você não vai vencer sozinho. Você vai nadar e vai morrer na praia, como diz no Maranhão. Nós somos igreja, nós não nascemos para viver sozinhos. Nós nascemos para viver em comunidade. E nós precisamos aprender isso. Ah, pastora, mas eu tenho vergonha. Escolha o que vale mais. A vergonha de você se expor e ser ajudado, ou a vergonha de você perder o melhor dessa vida e ainda correr o risco de ir para uma eternidade que você não quer. Irmãos, a vinda de Jesus, ela é real. E ela não é para gerar medo. Como eu disse, eu vim para Jesus com muito medo. Medo de ir para o inferno. Mas hoje eu sei que quando Jesus vem, repreende, quando a minha liderança vem, me confronta, me faz acertar em um lugar que eu não estou acertando, eu sei que aquela liderança está expressando o amor, como Jesus estava expressando o amor. Ele não estava matando essa igreja de Laodiceia.
Pelo contrário, ele estava dizendo, olha, eu sei que tu é miserável, eu sei que tu é pobre, eu sei que tu é nua, tu pensa que tu tem as coisas, mas tu não tem nada, mas eu quero te ajudar, se arrepende, que eu quero te dar uma coroa na eternidade. Paulo diz lá em 2 Timóteo 4,8 que tem uma coroa reservada para mim e para você. Sabe, irmãos, amar a vinda de Jesus muda a nossa forma de viver. Amar a vinda de Jesus coloca aquilo que é eterno acima do que é passageiro. Irmão, quando a gente ama a vinda de Jesus e sabe que foi chamado por Deus para viver com Ele na eternidade, irmão, as picuinhas acabam, irmão. As meninices acabam. As frescurinhas acabam, irmãos. Acaba, porque tem acabado na minha vida. Eu achava que era a idade, irmã Ivanilda, que estava me fazendo assim mais light. Embora eu ache que quem passou dos 40 anos, igual o pastor Anderson, eu acho que quem passou dos 40 realmente tem essa maturidade de não se importar mais com tanta coisa. Porque a gente vai descobrindo, quem já fez 50 anos descobre que tem mais passado do que futuro para viver, na maioria das vezes. Porque os anos chegam e não são tão fáceis. Só quando a gente tem o privilégio de ser como o irmão José. Quase 80, né, irmão José? Quase 80. Já pensou? Forte. Meu esposo já viu. Não vou revelar aqui, né? Que é para ele não saber que nós sabemos que ele reboca a parede, que ele sobe em escada, que ele faz traquinagem. Quase 80 anos. Eu não sei se alguns jovens que estão aqui teriam a coragem e a disposição do irmão José. Teria essa estrutura corporal da irmã Maria Lopes. Aí vai lá na casa dela que eu sei, que ela treina, ela come direitinho, ela não é à toa não. Você pode pensar, não, porque é de família, é o calibre. É não, irmãos. São pessoas que estão dispostas a pagar o preço, a não se render, a não se entregar, porque sabe que tem coisa melhor para viver, para fazer. Então não é só a idade que deixa a gente mais confiante no Senhor. É quando a gente entende que a vinda de Jesus, ela vai fazer diferença. Quando eu vejo uma pessoa brigando, se degladiando por uma coisa que é simples de resolver, de verdade, eu entro no meu quarto e eu vou chorar e orar por aquela pessoa. Porque eu fico imaginando, se Jesus vier hoje de noite, ela fica. Se Jesus vier daqui 2 minutos, ele fica. E eu sei que se está na minha liderança, eu tenho responsabilidade. E aquilo que eu não posso alterar no outro, eu tenho que orar para Deus alterar. Amado, Jesus está voltando. E nós precisamos amar essa vinda. E quando a gente entende que amar essa vinda é necessário, e a gente começa a amar, dar valor a essa vinda, irmão, fica fácil fazer renúncia. Na hora que alguém quer brigar, a gente lembra do quê? Menina, não vou para o inferno não, vai para o céu. A gente cala a boca ligeira, a gente não quer saber. Lá no Maranhão diz que quando um não quer, aqui tem também esse ditado, quando um não quer, 2 não brigam. Nós não sabemos, irmãos, se a gente vai primeiro a Deus pela morte, ou se Ele virá nos buscar. Mas isso não faz diferença, irmão. O importante é o encontro. Esse é inevitável. Olhe para a pessoa que está perto de você e disse, irmão, você vai ter que prestar conta com Deus. Diga aí, diga, você vai ter que prestar conta com Deus. Esse dia vai chegar. Não tem como escapar desse dia. Ah, pastora, mas será? Eu já vi pessoas dizendo assim, marido, né? Já vi maridos com esposa, marido que gosta de beber, gosta de fazer muita coisa. Já vi dizendo assim, menino, no dia que Jesus vier, eu garro na perna da minha esposa, vou direto para o céu. Como diz no Maranhão, só se for o céu dos cachorros. Por quê? Porque não existe um céu desse. A Bíblia diz que a salvação ela é individual. Ah, que bom seria, né? Se as coisas fossem assim. Mas não é assim, graças a Deus que não é assim. Jesus pagou um preço por cada um de nós. E por isso é que nós não podemos adiar essa preparação. O chamado de Jesus é simples, amados. Ele diz na sua palavra que ele virá num dia que você não sabe.
A Bíblia chega a dizer, virá como um ladrão. O ladrão não avisa que vai assaltar a sua casa. Então a vida cristã, ela não é uma espera passiva. Por que você bota cerca elétrica, bota um cachorro valente, tudo na sua casa para evitar que um ladrão venha? Porque você sabe que essa possibilidade é real. Ele pode vir, pode não vir, sim ou não? E na vinda de Jesus não é uma possibilidade não, é uma certeza. Ele vai vir. E se ele vier hoje? Como é que eu e você estamos? Essa espera pela vinda de Jesus, ela não pode ser passiva. Tipo assim, se Jesus vier, como eu ouvi ontem de uma discípula, ela disse que foi falado as coisas de Deus para um parente, que fazia muita coisa errada. E aquele parente disse assim, olha, eu não me arrependo do que eu fiz. E ele fez muita coisa, que não o leva para o céu. Mas ele disse para aquela menina, e ela estava chocada me contando. Ele disse que não se arrepende, pastora, e que se Deus quiser botar ele num bom lugar, se Deus quiser levar ele para o céu, ele que leve. Se ele quiser mandar ele para o inferno, ele que mande. Ele não sabe o que é inferno. Irmã, é só você riscar um isqueiro e botar o seu dedinho na chama e ficar lá. Vai chegar um momento que você vai perceber que você não aguenta aquele fogo. Agora imagine um fogo milhões de vezes mais intenso do que um isqueiro no teu corpo todinho por toda a eternidade. Eu acho que a gente esqueceu do calor do inferno, é por isso que a gente não fala de Jesus para ninguém. Quem esqueceu do calor do inferno, que um dia foi arrancado de lá, não fala de Jesus para ninguém não, amados. E nós precisamos viver de tal forma que quando Jesus vier, seja para nos buscar ou porque a gente morreu antes, ele nos encontre pronto, com a lâmpada acesa, com o coração ardendo, e que o clamor meu e seu seja esse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos dizer junto? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todas as vezes que a gente diz isso, a gente está amando a vinda do Senhor. E aqui, nessa mensagem que nos enviaram, tem 4 pontos. Eu fiz essa introdução e vou falar algumas coisas mais a respeito dessa igreja para você compreender melhor essa mensagem. E a primeira verdade que tem aqui é: Jesus está à porta e quer entrar. Mas ele quer entrar onde, pastora? Porque eu já deixei Jesus entrar. Ele estava dizendo para uma igreja que já tinha permitido ele entrar, que já era crente, que já servia ao Senhor como eu e você. Então aonde é que Jesus quer entrar? Ele quer entrar no meu dia a dia. Ele quer entrar no teu dia a dia. Ele quer entrar nas minhas atitudes, nas suas atitudes. Aquelas que a gente toma sem perguntar para ele se pode. Ah, pastora, mas eu não faço nada sem perguntar para Jesus. Não minta para você. Não minta. Eu e você, nós estamos no nosso dia a dia aqui, resolvendo coisas, muitas vezes, que nós já sabemos, no automático. E a gente fecha negócio, faz coisa. Depois é que vai se lembrar, meu Deus, por que eu não orei? Principalmente quando pega um prejuízo. É ou não é a igreja de Jesus? Aí a gente reconhece. Eita, eu não falei para Jesus antes. Sabe qual era o grande problema da igreja de Laodiceia? Autossuficiência. Lá Apocalipse 3,17, você diz: eu sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. Era isso que a igreja dizia. E uma igreja que não permitia a entrada de Jesus na sua vida, porque achava que tinha tudo. Jesus olha para ela e diz: tu não percebe que é infeliz? Tu não percebe que é miserável? Tu não percebe que é pobre, que é cego, que é nu? Autossuficiência, amado, na Bíblia é orgulho. Aí agora talvez você vai começar a perceber que de fato a carta dessa igreja tem a ver comigo e com você. Essa carta não foi escrita para Laodiceia apenas, foi escrita para a nova aliança de Garanhuns também, para mim e para você. O orgulhoso, ele não consegue depender de Deus. Lá no livro de Tiago 4,6 diz assim: ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sabe, queridos? Deus, ele fica na oposição. Você sabe o que é uma oposição? É triste. Deus está oposto
a um filho dele, porque o filho dele se tornou orgulhoso. E é interessante, eu vou já lhe falar um pouquinho a respeito desse orgulho, mas antes eu quero falar com você lá de 1 Timóteo 6,17, onde Paulo dá uma direção a Timóteo e ele diz, olha, ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, ou seja, orgulhosos. E nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo provê generosamente para a satisfação. Essa é a maior armadilha para aqueles que têm poder aquisitivo. A riqueza. É uma armadilha por quê? Porque, diferente de outras igrejas, Laodiceia não tinha problemas com imoralidade, falsas doutrinas, com perseguição. As outras igrejas tinham. Se você for olhar o capítulo todinho, você vai ver que as outras igrejas tinham esses problemas. Laodiceia não. Laodiceia era rica, abastarda, o problema dela era só orgulho. O problema dela era só a autossuficiência. Ela não precisava de Deus. E geralmente quem tem poder aquisitivo acha que não precisa de Deus. E eu não preciso ir longe para isso. Numa época em que eu e meu esposo ganhamos um bom dinheiro, com muito trabalho, a gente se pegou fazendo coisa que a gente não perguntava para Deus. Quando você tem dinheiro para fazer uma coisa que você quer, você não pergunta se Deus quer que você faça. E naquele tempo eu entendi que assim como eu acho que os ricos fazem, eu estava fazendo igualzinho. Até porque riqueza não é a riqueza que torna alguém arrogante e orgulhoso. Tem muito pobre, pobre de tudo, que é orgulhoso. E que é bem pior do que alguém que tem. Então o orgulho, ele é o desejo de não depender de Deus. E é engraçado, gente, se você nunca observou, mas a Bíblia deixa claro que esse foi o motivo da queda do diabo. Orgulho. Provérbios 16:18 diz que o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo vem antes da queda. Toda pessoa que se orgulha, ela vai cair, ela vai fracassar. Porque isso está oposto àquilo que o Senhor quer para nós. Então, e outra coisa, o orgulho, ele não é um pecado exclusivo de ricos, como eu falei. Qualquer pessoa pode se tornar orgulhosa. Por quê? Porque o orgulho tem muitas facetas. O orgulho pode ser alguém que não tem dinheiro nenhum, mas ele não gosta de depender de um favor de alguém. Ele não tem coragem de procurar a liderança dele para dizer, olha, eu não tenho o que comer lá em casa hoje. Eu não consegui pagar a minha energia. Eu estou precisando de um remédio para minha filha, para o meu filho. Eu estou precisando fazer um exame, eu não tenho como. Isso, não ter coragem para isso, é orgulho. E nenhum orgulhoso tem parte no reino. Talvez achar que é a pessoa mais coitadinha do mundo. Você conhece alguém assim? Que tudo é coitadinho. Isso também é orgulho. Porque não tem coragem de arrancar isso de si. E dizer, Senhor, eu tenho pai. Você está pensando que essa pessoa que está perto de você é coitadinha? Tem pai, não é qualquer pai não. É o dono do universo, que é o pai dessa pessoa que está perto de você. A inveja, a teimosia. Gente, e por falar em inveja e teimosia, eu acho que o que mais tem na terra hoje é crente teimoso. Eu lidero gente. Você que é líder de gente sabe disso. Você está dizendo, minha filha, não compre isso aí não, espera. No outro dia, ela liga para você, comprei meu enxoval. Minha filha, eu não disse para você não comprar. A líder está lá vendo no que vai dar. E ela comprando, se matando, gastando tudo. Aí daqui a pouco, percebe que fez besteira. Mas podia ter ouvido o líder. Então, teimosia, onde mais tem é na igreja de Jesus. Olhe para esse teu irmão e diz, irmão, pare de ser teimoso. Pare de viver teimando. Você não vai vencer Deus. Não vai. Tem horas que a gente pensa que vai vencer Deus ali é cana do braço que fala? Tem hora que a gente pensa que vai vencer Deus assim, irmão, a gente já vai
Peça luta com ele vencido. Porque ele não vai ser vencido nem por mim, nem por você. Então, assim, a pregação não é sobre orgulho. Eu só pincelei aqui para você ir sondando o seu coração e ir se percebendo se você não está adquirindo essas características dessa igreja de Laodiceia, como eu me analisei. Jesus combateu essa igreja porque ela era orgulhosa. E Jesus foi extremamente didático quando ele fez isso. Aliás, Jesus sempre é didático. Se tem alguém que sabe usar as coisas naturais para falar das espirituais, é ele. E se a gente se dispor a aprender com ele, a gente vai virar, PhD nisso. Quando Jesus disse assim, lá em Apocalipse 3, 15 e 16, quando ele disse assim, eu conheço suas obras, que você não é frio e nem quente, e eu gostaria que você fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio e nem quente, eu estou prestes a vomitar você da minha boca. Sabe por que Jesus falou para essa igreja sobre ser frio ou quente e não ser morno? Eu vou explicar para você. Essa região era formada por 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. 3 cidades muito perto, algumas mais altas do que a outra. E a história diz que essa cidade de Colossos era uma cidade de águas frias, enquanto Hierápolis era uma cidade de águas quentes. Você já ouviu falar em águas termais? Pastor Hans conhece, já entrou numa piscina. Aguinha quente. Hierápolis era assim. Só que Laodiceia ficava mais embaixo. Então as águas de Hierápolis, quentes, elas vinham fluindo pelos rochedos. E quando chegavam lá em Laodiceia, elas já não estavam quentes. Elas estavam o quê? Mornas. Sabe o que isso significa? Que o Senhor estava usando aquilo que aquele povo conhecia bem naquela cidade para explicar para eles. Do jeito que vocês detestam essa água, porque aquela água era intragável para eles. Eles não gostavam daquela água. Do jeito que vocês não gostam dessa temperatura, que nem é fria igual a de Colossos, e nem é quente igual a de Hierápolis. Eu também não gosto do comportamento de vocês. É por isso que eu estou para vomitar da boca. E ele falou vomitar da boca porque esse já era um hábito. Quando botava água, ela era tão intragável que alguns lançavam fora. E aí o Senhor Jesus, no verso 19, diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente. E o quê? E se arrependa. Jesus não estava matando aquela igreja. Era uma palavra de confronto, mas era uma palavra de amor. Jesus não estava condenando aquele povo, dizendo, eu vou te vomitar da boca, como alguns pensam. Não, Jesus não estava matando aquela igreja, dizendo, eu não quero mais saber de você. Jesus estava carinhosamente dizendo para aquela igreja, eu amo você. Eu quero que você se arrependa. Eu quero que você mude os seus comportamentos, para que você volte a ser a igreja que um dia você foi. O chamado ao arrependimento mostra que o Senhor tinha amor para aquela igreja, embora ele não aprovasse os comportamentos. Aí aqui explica por que Jesus ama tanto algumas pessoas. Pastora, como é que Jesus ama tanto aquele fulano? Aquela fulana? Uma pessoa que se comporta tão mal. Você não já pensou nisso não algumas vezes? Eu lhe digo por quê. Porque Jesus ama a pessoa, mas ele não concorda com os comportamentos dela. E é por ele nos amar que nós ainda estamos aqui. E talvez você diga, pastora, como tudo está bem, eu não vou precisar mudar meus comportamentos. A prova de que Deus lhe ama e ele lhe repreende de vez em quando, é porque ele quer alterar os comportamentos. E se você não altera, vai chegar um momento que ele vai deixar de ser esse advogado amoroso que a Bíblia diz, que a gente pode correr para ele e ele perdoa. E será um grande juiz, onde nós não teremos mais oportunidade para arrependimento. Mas além da temperatura natural de Laodiceia, tinha outras coisas naquela cidade.
Apocalipse 3,18. Quando ele diz assim, olha, eu dou a você este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que se vista e não manifeste a sua vergonha e a sua nudez. E além disso, compre um colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Tem uma história para esse contexto. O ouro refinado que Jesus falou era porque Laodiceia estava num centro bancário e financeiro. É por isso que Jesus está falando. O que vocês têm não vale nada. Vocês têm riqueza, vocês têm coisas boas, mas isso não vale nada se você não olhar para aquilo que é espiritual. O que vale para mim é a purificação e a santificação. Por isso que ele falou do ouro refinado pelo fogo. E quando ele menciona aqui a questão das roupas, Laodiceia era um centro industrial de tecido. Tinha uma lã naquela cidade que era tão famosa que ela era exportada para todos os lugares do mundo inteiro. Então, a cidade se orgulhava de ter uma lã que ninguém tinha. Quantas vezes? Passa algumas coisas na minha mente e na sua. E Jesus olha e diz, olha, para que vocês se tornem ricos, compre roupas brancas, para que se vistam. Sabe o que Jesus estava dizendo? Essa lã top, maravilhosa, extraordinária, que vocês exportam para o mundo inteiro, isso não vale nada para mim. O que vale mesmo é aquilo que eu quero produzir em vocês. É eu que tenho o poder de dar riqueza para vocês. Vestes, amados, fala de condição do homem. Todas as vezes que a Bíblia fala de vestes, a Bíblia está falando de uma condição nossa. E o que Jesus estava dizendo para aquela igreja, a sua condição é miserável. Essa tua roupa cara, essa tua lã extraordinária que você vende para o mundo inteiro, não vale nada para mim. Eu quero te dar vestes reais. Eu quero mudar a tua história. E nesse mesmo versículo, Deus vai falar do quê? Do colírio. Colírio para que aquela igreja pudesse ver. O que tem a ver, pastora? Lá em Laodiceia tinha uma escola de medicina naquela época. E o que essa escola fazia? Ela fabricava 2 ungüentos muito especiais que servia para os olhos e para os ouvidos. Aí veja só. Tinha um pó que vinha da Frígia, e era com esse material que eles faziam esse colírio tão especial. Era o remédio mais importante que eles tinham naquela cidade. E também era importado para os países mais populosos da terra. Aí daí vem a advertência de Jesus. Compre colírio para ungir os olhos de vocês, a fim de que vocês possam ver. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês fabricam o melhor colírio. Vocês vendem para o mundo inteiro. O colírio mais top. São conhecidos por isso. Mas vocês são cegos. Vocês não são capazes de ver aquilo que eu quero fazer na sua vida e através da sua vida. E eu acredito que essa advertência que Jesus deu a essa igreja, Ele está dando a mim e a você nesse tempo. Ele está chamando a nossa atenção para os nossos comportamentos. E quando Ele diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, Ele está afirmando que é incapaz de entrar num lugar se alguém não abrir a porta. Porque, como bem diz aqui o segundo tópico, Jesus não arromba a porta, Ele espera uma atitude nossa, Ele espera uma decisão. No livro de Cantares, capítulo 5, verso 2 diz, eu dormia, mas o meu coração estava desperto. Escutem, o meu amado está batendo. Abrir a porta é uma condição de rendição. Quando alguém bate na porta da sua casa, quem é que abre? É quem está do lado de fora ou do lado de dentro batendo? Quem está batendo do lado de fora ou quem está com a chave do lado de dentro? Quem está do lado de dentro. A porta da nossa vida só é aberta pelo lado de dentro. O Espírito Santo que mora em nós, que veio morar depois que aceitamos a Jesus, ele não consegue entrar numa porta em que a gente não abre. Era bom se ele chegasse, e mesmo sem a gente querer, ele entrasse e fizesse um negócio.
Mas não funciona, as coisas não funcionam assim. Então a igreja precisa abrir mão da autossuficiência. A igreja precisa abrir mão do orgulho. A igreja precisa abrir mão de algumas coisas que não somam para o evangelho de Jesus na terra. E aí vem o terceiro ponto. O medo de abrir a porta precisa ser vencido. 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de domínio próprio. A igreja precisa se arrepender e voltar a confiar no Senhor. Eu e você precisamos aprender a confiar no Senhor. Amados, quantas pessoas têm medo que as coisas lhe faltem? Você conhece pessoas que trabalham de manhã, de tarde, de noite, que às vezes não tem tempo nem para adorar a Deus, nem para fazer um devocional em casa, já não falo nem de um culto, porque está muito cansado. E trabalho é bom, amados. Mas o excesso de trabalho significa uma coisa: eu não confio no braço do Senhor. Quantas pessoas ouviram a palavra do domingo passado da renúncia? O que nós precisamos fazer no mês de agosto? Uma oferta semanal de R$20, cada pessoa. Ou uma oferta de R$80 no final do mês. Pastor, isso é muito. Para você dar uma vez por ano, para que alguém seja encontrado em algum lugar da terra, como missionário, pastor, um lugar que você não vai, você acha muito? Nós precisamos repensar. Sabe por que achamos muito? Temos medo que falte. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. A Bíblia diz que de nada adianta você levantar de madrugada e trabalhar para morrer, se você não confiar no Senhor. Não adianta, irmãos. E eu não estou aqui pregando contra trabalho, não, viu? Quem gosta de trabalhar é eu, quem tem que trabalhar é eu e você. Mas você já prestou atenção que Adão, lá no jardim, ele foi feito no último dia da criação. E quando ele despertou para a vida, era o dia que Deus estava descansando. Eu imagino que Adão acordou, viu aquele montão de coisa lá, de animais, de tudo. Ele disse, Deus, o que eu posso fazer? Eu quero trabalhar. Porque homem é assim, né? Quero trabalhar. E Deus olha para ele e diz, não, Adão, você não vai trabalhar hoje não, deita aí. Eu vou te fazer dormir, tem mais coisa para fazer. Não, Deus, eu quero trabalhar. Isso é do homem. Mas o Senhor ali nos deu um princípio. Irmão, deixa eu lhe dizer algo que eu aprendi com o meu pastor e com a palavra. Se você trabalha de domingo a domingo e não tem um dia para descansar, você está em pecado. Diga para o irmão que está perto de você. Se você trabalha de domingo a domingo e não tem um dia para descansar, para oferecer para o Senhor, você está em pecado. E eu só descobri isso quando eu vi o meu pastor Raimundo Nonato pregando sobre isso. Aí eu fui para a Bíblia. Aí eu digo, é verdade, se até Deus descansou, imagine. É por isso que um pastor tem um dia de folga. O nosso é na segunda. Nem sempre é possível ser na segunda. Mas Deus não disse que a folga tem que ser no sábado, no domingo. Não, você determina o seu dia de folga. Só não vá trabalhar a semana toda pecando contra o Deus que criou você e que quer lhe abençoar. Amém? Então, o medo, ele vai paralisar você para não entregar o que precisa ser entregado. Quem aqui tem medo de liderar a célula? Fácil de saber, né? Bora, gente, se identifica aí, mostra seu medo. Quem tem medo? Ninguém. Nem a Elaine. Olha, eu já ia dizer, nem tu, ela ia estar coisa boa. De novo, bora lá. Quem tem medo de liderar a célula? Olha aí, amor, essas mãos. Até a Laura. Acredito não. Que medo é esse? Ah, pastora, eu tenho medo de não dar conta. Mas às vezes você tem medo de passar raiva. Se a gente for conversar com você, assim, bem de pé de ouvido, você vai dizer, pastora, eu tenho medo de passar raiva, porque a gente faz raiva. E muita, né, irmã Ivanilda? Você acha que eu e você não passa raiva em Jesus, não? A Bíblia diz que o Espírito Santo tem sentimentos, que ele se entristece. Você acha que o Espírito Santo se entristece comigo e com você de vez em quando? É por quê? Não todo mundo dá trabalho, mas a beleza da igreja de Jesus é exatamente esse. É você ter o trabalho. Irmã Ivanilda, você olha para um John Leno hoje, menino aqui no altar do Senhor, casado,
pai do Miguel e de outras meninas aí. Aí você olha e diz, meu Deus, eu criei essa bênção, é minha bênção. Dá prazer ou não dá? Está na casa do Senhor, dá prazer. A Elaine com o filho, meu Deus, eu criei esse menino. Jesus, meu filho está na casa do Senhor. Meu Deus, obrigado, porque o Senhor me deu diante de tantos desafios, eu consegui criar um rapaz desse. Agora imagina Deus olhando para mim e para você. Ele tem um prazer semelhante, gente, de saber que Ele nos criou e nós hoje podemos dar frutos para Ele. Então não tenha medo não, não tenha medo de cuidar de gente não. Quarto ponto, quem abre a porta ganha comunhão, ganha a presença de Deus, ganha a transformação. Lá em João 14, 23 diz assim, Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, nós viremos para Ele e fazemos Ele morada. Sabe o que significa? Deus não quer ser um visitante na minha e na sua vida, Ele quer morar. Mas tem muito crente que Deus não consegue morar nele. Pastor, isso é possível? Claro que é possível. Da mesma forma que é possível o que aconteceu lá no deserto. Quando Moisés está aqui na caminhada com o povo, Deus olha para aquele povo, se irrita e diz, Moisés, você pode ir, tem a minha bênção, mas eu não vou com vocês não. Eu vou mandar um anjo. Aí Moisés olha e diz, Deus, pois pode riscar o meu nome do livro da vida. Porque se tu não for, não me faça sair desse lugar. Eu só vou se for contigo. Mas eu tenho certeza que se fosse eu ou você, ia ficar feliz da vida e ir sem o Senhor. Ô, gente, imagina bem aí, Letícia. Deus diz, Letícia, eu não vou com você, mas vou mandar o meu anjo. Vai que é tua. Letícia aí animada, ligeira. Talvez eu iria também. Afinal de contas, Deus não está indo, mas está mandando o representante dele. Não era assim que você pensaria? Não, amado, não vale a pena. Se Deus não for, se recuse a ir para qualquer lugar. Se recuse a fazer qualquer coisa. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19, acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que foi dado por Deus, que vocês não são de vós mesmos. Gente, isso é muito forte. Você não é de você mesmo. Você tem dono. 1 Coríntios 3,16 diz, vocês não sabem que são santuário de Deus, que o Espírito Santo habita em vocês. 2 Coríntios 6,16, porque nós somos o santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, entre eles, caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso é você, Deus está falando de você, Deus está falando de mim. Nós precisamos entender que não está tudo resolvido no dia que a gente aceitou Jesus. No dia que a gente decidiu abrir a porta, deixar Ele entrar. Não, naquele dia Ele tirou a culpa, Ele tirou o pecado, Ele tirou tudo. Mas, amados, ali foi o princípio da nossa salvação, da nossa santificação. Tem um caminho para ser trilhado. 2 Coríntios 7,1 diz assim, amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos. Isso aqui é um processo, purificação é um processo, amados. Quem entende a purificação do ouro, por exemplo, vai saber do que eu estou falando. Até virar esse ouro que você conhece, existe um processo de purificação. Passa por um fogo altíssimo para virar uma joia. Isso inclui, amado, uma vida rendida a Jesus. Porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, meus amados, se purifiquem de tudo que contamina o corpo, o espírito e aperfeiçoe a santidade no temor do Senhor. Amados, só precisa aperfeiçoar aquilo que ainda não está bom. Então essa caminhada com Jesus é o dia a dia, é a luta lá dentro do casamento, é a luta lá com o filho dando trabalho, é a luta lá na empresa que não para, é a luta lá cuidando de alguém que não quer ser cuidado. É isso que vai lapidar a gente no dia a dia. Mas como é que a igreja se comporta quando tem um problema? Quando eu falo igreja, eu estou falando de mim e de você. Como é que nos comportamos diante de um problema? A gente corre logo de Deus, por que comigo? Senhor, passa isso de mim. Quem é que quer ter problema, gente? A gente nunca diz assim, Senhor, o que é que tu quer que eu aprenda com essa situação? Essa tem sido a minha oração há quase 2 anos na igreja de Garanhuns. Tudo que acontece nesse lugar, eu pergunto, Senhor, o que é que tu quer me ensinar? E de verdade tem sido uma escola de pós-graduação, ou talvez até um mestrado. Vou sair doutoranda dessa cidade. Porque eu entendi que a igreja é de Jesus, o ministério é de Jesus, a cidade é de Jesus,
A minha vida é de Jesus. E Ele tem responsabilidade para com todos vós, inclusive comigo. 1 Coríntios 15. Deixa eu tomar uma água, né? Do versos 50 ao 54 diz assim: irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, aos mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. É aí que nós podemos dizer, de fato, nós chegamos no alvo final. Podemos sim desfrutar da eternidade com o Senhor. Mas enquanto tudo isso não acontecer, enquanto essa carne não for sendo mortificada durante a vida, no nosso dia a dia, irmãos, não vai dar para chegar lá. Mas deixa eu lhe dizer, chegará o dia que Jesus vem buscar a sua igreja, essa igreja. E nesse grande dia, quando eu e você cruzar a linha de chegada, nós vamos poder olhar para trás e dizer: Jesus, valeu a pena. Quando a gente estiver diante de Jesus, Ele olhar para nós e dizer: vinde, bendito do meu Pai, receba como herança o que eu preparei para você antes da fundação do mundo. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essas são as palavras que eu quero ouvir de Jesus. Mas eu quero deixar uma última coisa, antes de concluir essa ministração, para você fazer uma análise. Em Mateus 28, do verso 19 ao 20, antes de Jesus ascender aos céus, Ele deixou suas últimas palavras. E eu acredito que elas são importantes. Senão, Ele não teria gastado os seus últimos minutos antes de ascender ao céu para dizê-las. Jesus ordenou que os seus seguidores, diga eu, fizesse discípulos de todas as nações, ensinando a guardar tudo o que lhe havia ordenado. Irmãos, nós estamos numa campanha global de evangelização no Ministério Nova Aliança no mês de agosto. E o objetivo da evangelização nunca foi, nem nos tempos de Jesus e nem agora, nunca foi produzir pessoas convencidas da existência de Deus, como alguns de nós achamos. Eu só tenho que provar que Deus existe, que Deus é real, que tem um céu, que tem um inferno. Nunca a evangelização foi sobre isso. Mas foi sobre homens e mulheres cuja vida inteira pudesse ser moldada pela vontade de Deus. E viver a vontade de Deus, amado, significa que você não vai mais fazer as suas vontades. Gálatas 2:20 diz: eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Paulo aqui não está dizendo que deixou de existir. Paulo aqui não está dizendo que deixou de viver. O que ele está dizendo é: eu continuo sendo o mesmo Paulo, mas a suprema autoridade, que era eu mesmo sobre mim, morreu. Agora quem vive em mim é o Rei dos Reis, é Ele que governa. E quando Jesus diz que quer lhe governar, Ele não quer matar a sua personalidade, Ele não quer acabar com você, como alguns acham. Ele só quer governar as suas decisões para você poder viver uma vida melhor. É por isso que Ele compara o perder a vida a achá-la. Ele chega a dizer: quem perder a sua vida, achá-la-á. Porque Ele está dizendo: quem deixar de viver suas vontades, quem deixar de fazer o que quer, pode ter certeza que vai viver uma vida abundante. Pastor Hans falou sobre isso no louvor. João 10:10 fala sobre isso. O diabo ele veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Sabe, queridos, o evangelho não destrói a identidade de ninguém. Pelo contrário, ele restaura a nossa identidade. E se a minha vida e a sua vida existe apenas para proteger os nossos interesses, qualquer renúncia vai parecer insuportável. Se nós realmente estamos vivendo para nós, sacrificar, renunciar, R$20 por semana, 80 nesse mês de agosto, vai ser a dor mais insuportável desse mundo. Evangelizar alguém vai ser a coisa mais insuportável. Cultuar, estar numa célula, vai ser o sacrifício mais insuportável.
se nós estamos vivendo só para satisfazer as nossas vontades. De fato vai ser insuportável. Nada na sua vida vai prestar. Mas se nós entendemos que fomos criados para conhecer a Cristo, para viver para Ele, tudo aquilo que nos aproxima desse propósito se torna ganho. Não importa se é bom, se é ruim, a gente sabe que está ganhando, mesmo quando parece estar perdendo. E foi exatamente essa convicção que Paulo teve lá em Filipenses 1:21. Ele diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava dizendo o quê? Eu tinha tudo, riquíssimo, um homem extraordinário. Mas isso de nada vale se eu não tiver o meu Senhor governando a minha vida. Amados, o verdadeiro tesouro é quando Jesus entra e começa a fazer morada de verdade. Ele não apenas passa, sabe, naqueles cultos bons. Tem culto que você... Hoje eu estava aqui, enquanto o pessoal adorava, eu me desliguei de tudo, vi a letra errada aqui, só mandei um recado ali para a menina, fui lá: minha filha, se não tem essa letra correta, tira! Porque ela não estava conseguindo achar a letra, mas eu não vou me preocupar com letra. Eu não sei qual foi a sua atitude. Se ficou dizendo: será que aquela menina não está vendo que não está? Será que esse pastor está desafinando? Meu Deus, esse louvor hoje tem um negócio. Irmão, eu estava ali adorando. E eu estava dizendo: Senhor, traz o teu governo para a minha vida, traz o teu governo para a minha vida, traz o teu governo para a minha vida. E eu estava falando em línguas, porque crente que é batizado e não batiza e não fala em língua, tem alguma coisa errada com ele, irmão. Como é que você é batizado em língua? Eu nunca vejo você falando em língua. Se eu estou assustado, imagina Jesus. O batismo com o Espírito Santo, esse falar em línguas, esse dom de falar em línguas que o Senhor lhe deu, é para você fortalecer seu espírito. Você pode orar em línguas. Se você sabe falar, irmão, fala. Se o Espírito Santo lhe deu, executa. Porque Deus quer mudar a tua sorte, quer mudar a tua vida. Eu descobri esses dias da minha casa que quanto mais eu falo em língua dentro da minha casa, mais poder do céu desce sobre a minha vida. Então, se você ainda não tem, ore para que você tenha. E você que tem, não se permita. Diga: Deus, eu não me permito viver se eu tenho essa língua na minha vida sem falar. Porque eu vou ser edificada no meu espírito. Faça valer a pena a sua caminhada. Hoje é uma noite de reflexão sobre a sua decisão de caminhar com Jesus. Tem muita gente que diz assim: pastor, é muito difícil. Não sei se aqui tem alguém que ainda não aceitou Jesus, mas quando a gente faz o convite, a pessoa diz: é muito difícil e aceitar Jesus, sabe? Mas não é difícil, amado. Isso é uma mentira do diabo. Sabe por que a pessoa não vem? Não é porque é difícil ela chegar aqui. É difícil para ela lembrar daquilo que ela tem que deixar depois que ela vier aqui. E isso nem devia ser uma preocupação, mas o diabo bota isso. Porque na verdade o deixar essas coisas depende do Senhor. É da caminhada, isso vai acontecendo com o tempo. Não precisa se preocupar em fazer isso hoje. Então não é difícil sair do seu lugar e dizer: eu quero Jesus. Tem outros que se levantam, vem aqui ligeiro: Senhor, eu quero viver teu plano, e deslancham, e vão viver de fato uma vida extraordinária em Deus, como muitos de vocês aqui. Mas há ainda outros que vêm à frente, aceitam Jesus, começam uma jornada, mas de repente eles se perdem, como Laodiceia se perdeu. Como é que se perde? Dentro da própria casa, como o pastor antes ministrou há dias atrás. Tem crente perdido dentro da casa do Pai. E hoje é dia de se achar. Hoje é dia de ser achado. Hoje é dia de reconciliação. Hoje Jesus está dizendo: eu estou à porta, eu estou batendo. Você consegue me ouvir? Eu continuo batendo. Eu preciso lhe dizer uma coisa: há alguns longos anos atrás, milhares de homens e mulheres foram colocados à prova. A condição deles continuarem vivos com as suas famílias era de dizer assim: eu não conheço Jesus, eu nego Jesus. E eles preferiam morrer. Os relatos do primeiro século mostram que muitos cristãos poderiam ter voltado para casa e viver em paz com as suas famílias. E eles se recusaram a voltar para casa. Eles se recusaram a viver em família. Porque ele dizia: melhor é morrer crendo nesse Jesus do que passar a vida desfrutando algo e perder a eternidade com ele, que vai ser para sempre. Por que alguém abriria mão de viver, gente? O que poderia ser mais importante do que viver? Essa pergunta me obriga a olhar para uma situação muito mais importante do que aquilo que você imagina. Sabe qual? Talvez o verdadeiro problema não seja quanto tempo a gente está vivendo.
Talvez o verdadeiro problema meu e seu é pelo que nós estamos vivendo. E eu quero que você comece a pensar aí, pelo que você está vivendo hoje. Desde cedo as pessoas ensinam a gente, olha, sonha, compra teu carro, compra tua casa, faz tua faculdade, não deixa ninguém se meter na tua vida, faz isso, faz aquilo, e tá tudo bem, nós podemos ter todas estas coisas. Mas diante dessa liberdade absurda que o mundo prega, que essa geração prega, as pessoas que lideram, até os pais, eles ficam impossibilitados de aconselhar um filho, um líder, um pastor. Por quê? Porque a pessoa não permite que uma voz venha intervir naquilo que para ela é liberdade. Mas sabe, querida, a liberdade que Jesus fala, ela é bem diferente. Jesus, ele faz um convite. E ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a condição inegociável de seguir a Jesus, negar a si mesmo. Isso significa que se você tiver um sonho que não foi Deus que lhe deu, você tem que abrir mão dele. Essa é a proposta de Jesus, mas você não é obrigado. O evangelho, ele não pode ser reduzido a uma mensagem de perdão de pecado, mas ele precisa ser compreendido que além de perdoar pecado e me levar para o céu, esse evangelho quer me dar algo aqui e agora. E a única coisa que eu preciso fazer é aceitar aquilo que Deus já colocou sobre mim como tarefa. Eu preciso cumprir a grande comissão. E eu quero, nessa noite, eu quero fazer algumas perguntas para você. Realmente está valendo a pena a sua caminhada com Cristo? Feche os teus olhos, do jeito que você está aí, e comece a perguntar para o Espírito Santo, realmente está valendo a pena caminhar com Jesus? Realmente eu estou vivendo a vida que Jesus quer que eu viva? Será que eu não estou trabalhando mais e servindo pouco ao meu Senhor? Será que eu estou fazendo tudo com equilíbrio, mas eu não estou honrando o Senhor com os meus bens, com a minha presença, com o meu tempo? Será que eu estou dando tempo mais para os meus amigos, para os meus funcionários, para o meu esposo, para a minha esposa, para quem quer que seja, do que para o meu Senhor, que Ele é o único que pode me dar tudo? Será que eu estou fazendo o que Jesus mandou, de ir atrás dos perdidos, de ajudar pessoas a se converterem? Será mesmo que eu estou vivendo a vida que Deus quer que eu viva? Será que essa escolha que eu fiz de estar no banco de uma igreja, sem nunca me levantar para cooperar em nada, mas ficar olhando os defeitos que acontecem aqui e ali, porque as pessoas não são perfeitas, será que foi para isso que Jesus me chamou? Será que ao invés de falar, não seria melhor eu me levantar para fazer alguma coisa dentro dessa casa, nas ruas dessa cidade? E pensando nisso, eu quero fazer 2 convites essa noite. E eu quero que você seja muito honesto, como eu tenho sido comigo nesses dias. O primeiro convite é para aceitar um convite de Jesus, que está lá em Mateus 11, 28, que diz, vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu te darei descanso. Meu fardo é leve, é suave. Eu quero convidar a pessoa que está aqui essa noite, que quer fazer uma aliança com Jesus. E a igreja, orando como está, permanece orando. E se essa pessoa que está aqui hoje entendeu que viver sem Jesus não vale a pena, que precisa de uma caminhada com Ele, você tem a oportunidade agora de vir para que eu ore por você. Esse é o primeiro grupo de pessoas.